Olá pessoal, eu gostaria de saudar a todos aí, boa tarde, tá? E olha só, a gente ficou de continuar com a parte de massa molecular, ok? Então, a gente vai ver primeiro a definição de massa molecular. Você pode chamar de M, mas também pode chamar de MM, tá bom? O que é a definição de massa molecular? É o número que indica quantas vezes a molécula é mais pesada que aquela 12ª parte que a gente viu na aula passada, tá bom? 1/12 do carbono 12, tá? Então, de uma maneira prática, a gente, para calcular a massa molecular, a gente faz a somatória de todos os pesos atômicos de todos os átomos que formam a molécula. Aí só assim a gente tem a massa molecular. Bem simples, tá? Eu acredito que vocês viram alguma coisa de massa molecular o ano passado, tá certo? Mas vamos aqui, vamos pegar essa molécula aqui, que é a molécula do ácido sulfúrico, tá? Tem enxofre, tem 4 oxigênios, tá? Tem 2 hidrogênios, tá aqui a fórmula dele, que é H2SO4, tá certo? Primeiro a gente vai calcular a massa atômica, ou melhor, a gente vai procurar na tabela a massa atômica do hidrogênio, tá certo? Aqui a gente sabe que o hidrogênio pesa 1, na sua tabela é só conferir aí, o oxigênio 16 e o enxofre 32. E a gente utiliza o hidrogênio primeiro, né? Aí a gente multiplica 2, porque são 2 hidrogênios vezes 1, que daria 2. Ó, 2 átomos de hidrogênio, que tem 2, né? Vezes 1, que daria 2. Aí eu tenho também o enxofre, mas eu tenho só um átomo de enxofre. E lembrando que o enxofre é 32, tá aqui o 32, o enxofre. E tem o oxigênio, que é 4, 16 vezes 4, né? Oxigênio 16 vezes 4, é 4 vezes 16, tá? 64. Se a gente somar tudo, a gente tem a massa da molécula, que é 98 unidades de massa atômica. Lembrar que esse uma é o mesmo que U, tá certo? E também é bom lembrar que o mesmo que unidade de massa atômica é gramas por mol. Quer dizer o seguinte, que em 1 mol dessa molécula eu tenho 98 gramas. E em 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Presta atenção, tá? Vamos supor que a gente tem aqui um exemplo. É bom a gente ir para o exemplo, porque o exemplo é bem simples, tá? A massa molecular do composto abaixo é... Aí eu tenho Na2SO4. E esse sal é sulfato de sódio, mas esse sal tem um pontinho aqui, isso não quer dizer vezes, tá? Isso aqui está dizendo que o sal é higroscópico, tá? Que ele recebe 3 moléculas de água, absorve, quer dizer, 3 moléculas de água, tá certo? Primeiro a gente vai calcular a massa do Na2SO4, depois a gente calcula a massa molecular da água, que a gente já sabe que é 18, e multiplica por 3, soma tudo, tem a massa da molécula, certo? Vamos lá, são dados aqui, você pode conferir na sua tabela periódica, por isso que é bom você assistir a aula com a tabela periódica. Então, sódio é 2, tem 2 átomos de sódio, multiplico por 23, porque é o peso atômico de cada átomo de sódio, eu tenho 46. Aí vou para o enxofre, eu só tenho 1 átomo de enxofre, multiplico por 32, porque cada enxofre é 32, eu tenho 32. E por último, o oxigênio, que é 4 oxigênio, mas eu tenho 16 vezes 4, 64. Se eu somar tudo, aí eu tenho 142 uma. O que? Esse 142, ele não corresponde à massa da molécula com água, não. Só é do sal, sulfato de sódio. É só esse sal aqui, ó, tá? Importante, tá? Deixa eu pegar aqui um apontadorzinho. Pegando esse apontadorzinho aqui, a laser fica melhor, tá? Então vamos lá. E agora a gente vai calcular a massa da água, a massa molecular da água. Eu tenho hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios vezes 1, que é a massa atômica de cada hidrogênio, tá aqui, ó. Hidrogênio, né? Multiplico por 2. E o oxigênio, que eu só tenho um oxigênio, multiplico por 16. Os dois hidrogênio e oxigênio somados dá 18, tá certo? Mas lembre-se que eu tenho 3 moléculas de água, vai ser 3 vezes 18. 3 vezes 18, não é isso? Ó, que dá, vai ser 142 do sal, mais 3 vezes 18. Fazendo essa soma toda, a gente tem 196 unidades de massa atômica, ou 196 gramas por mol, tá bom? Beleza? É bom a gente prestar atenção, tá certo? Por exemplo, aqui a massa molecular de uma espécie H4P2OX. Repare que você não sabe quanto é X.
tá? Aqui é 178 unidades. Podemos afirmar que o valor de X é... Ele está dizendo que a massa molecular desse composto, desse ácido aqui, ó, ele é 178 unidades. Ele quer saber o valor de X, quanto vale, quantos átomos tem aí, tá? E a gente faz do mesmo jeito, tá? Já que são dados aqui o hidrogênio, o oxigênio e o fósforo, tá? Eu tenho hidrogênio, né? Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios, eu multiplico por 1, que dá 4. Eu tenho fósforo, tenho 2 de fósforo, mas eu sei que fósforo é 31, tá aqui 31, né? Aí eu multiplico 2 por 31, dá 62. E oxigênio, eu tenho X de oxigênio, mas eu tenho 16, né? Cada oxigênio é 16, tá aqui, ó. E aí eu tenho essa somatória. Essa somatória, segundo ele, dá 178 unidades, né, de massa atômica. E aí eu faço essas contas, calculo o valor de X. Calculando o valor de X, vocês já estão tranquilos para fazer isso aí, tá? Aí eu só vou dividir 112, né, por 16, que daria 7. Então, esse composto seria H4P2O(X). X vale quanto? 7. H4P2O7 é um ácido, né? Tá bom? Então a gente pode ir para o outro próximo exercício. O outro exercício vindouro aí, o terceiro, né? Ele fala do composto L2XO43. Esse X ele pode ser um átomo da família 6A, da família 4A, tá certo? Da família 5A, por aí, tá certo? Mais de preferência aqui da família 6A, tá? Mas a gente não sabe se é oxigênio, se é, ou melhor, só oxigênio já tem aqui, mas poderia ser enxofre, poderia ser o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, né? A gente não sabe. A gente vai achar essa massa atômica desse elemento e vai descobrir que elemento é esse. Então, do mesmo jeito, o alumínio, a gente calcula 2 vezes 27, tá? A gente também tem o valor, o X, o átomo X, que a gente não sabe, tá certo? Vai ser 3 vezes X, porque eu tenho 3 vezes, olha. Quem está fora do parênteses multiplica quem está dentro do parênteses, tá? Tá certo? E aí a gente tem 3x. E o oxigênio vai ser 3 vezes 4, 12, né? Oxigênio, ó, 3 vezes 4, fora 3, dentro 4. 3 vezes 4, 12. Ó, 12 vezes 16, que cada oxigênio é 16, certo? Aí eu dou 192, tá? Essa soma, ele diz que dá 342 unidades de massa atômica. Eu vou somar, né? Com 342, acho o valor de X novamente, certo? Achando o valor de X, é bem tranquilo, vai ser dividido 96 por 3, tá certo? E essa continha dá 32 unidades de massa atômica, ou 32 unidades, tá? Ou simplesmente 32 gramas por mol, tá bom? Bom, e agora a gente vai partir para o número de Avogadro. O que é um número de Avogadro? É justamente um número que indica a quantidade de uma quantidade que você está contando, de coisas que você está contando. É tipo assim, o número de Avogadro tem a ver com contagem, lógico. Quando você fala uma centena, você não entende que é 100. Quando você fala 1 milhar, você não entende que é 1000. Então, quando eu falar um número bem grande, talvez milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, tá certo? O número de Avogadro é um número que é representado por 602, é um número aproximado, 602, 6 trilhões do que você está contando, de entidades que você está contando. Então, esse número de Avogadro é um padrão, tá? É uma constante, chamada constante de Avogadro por outros autores. E a gente pode contar com essa constante, avaliar ela através de moléculas, a gente pode relacionar com moléculas, né? Com átomos, com íons, tá certo? Com grãos de areia, tá certo? Com, sei lá, coisas que tem muita coisa para ser contado. Estrelas, tá certo? Bactérias, vírus, íons, e aí vai, tá bom? Então não se esqueçam que o número de Avogadro é um número que a gente trabalha ele como 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é igual a 602, 6 trilhões do que a gente está contando. Então se a gente fala assim, eu tenho 1 mol de moléculas, ou seja, eu tenho 602, 6 trilhões de moléculas, tá?
Se eu disser eu tenho um mol de átomos, eu tenho 602 sextilhões de átomos. Se eu disser eu tenho um mol de íons, 602 sextilhões de íons. Um mol de vírus, pronto, eu tenho 602 sextilhões de vírus, tá? Então esse mol é o número de Avogadro, tá certo? Que é a constante, que equivale a um número gigantesco, que equivale a 602 sextilhões que você está contando, tá? Para abreviar isso aí, a gente escreve em potência de 10, notação científica, 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá bom? E aí a gente pode transferir essa ideia para um pequeno átomo de ferro. Vamos supor que você tem um átomo de ferro aqui. Se você olhar na tabela periódica, esse átomo de ferro tem massa 56 gramas. Mas esse 56 gramas não está dizendo que é só um átomo de ferro, é um mol de átomo de ferro. Ou seja, 602 sextrilhões de átomos de ferro equivale a 56 gramas. Ok? A gente também pode analisar não só o átomo isolado, mas a molécula. E da molécula a gente também pode relacionar. Por exemplo, se a gente sabe que a massa molecular da água é 18, eu estou dizendo que em 18 gramas de água, que é a massa molecular da água, existe 602 sextilhões de moléculas de água, ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá? Bem simples. E essa quantidade, como eu acabei até adiantando, né, representa um mol. Então lembre que mol é uma quantidade muito grande do que você está contando, tá? Vamos lá no resumo, né? Então, resumo assim, um mol a gente pode relacionar com massa, tá certo? A massa do átomo, que é o peso atômico, né? E pode relacionar com a massa da molécula. Esse M aqui, tá? Massa da molécula. E é importante você perceber que esse mol, embora você relacione com a massa do átomo ou a massa da molécula, em um mol existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades do que você está contando. Entidade quer dizer aquilo que eu falei, né? Pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon, e aí, tá? E aí vai, tá? Então, é isso que a gente entende por massa molecular ou massa molar. A massa molar é a massa de um mol, tá certo? Então, na tabela periódica, cada átomo apresenta a massa de um mol de átomo. Então, se eu digo que o átomo do ferro tem 56 unidades ou 56 gramas, eu estou dizendo que em um mol de átomo de ferro tem 56 gramas. Essa é a massa molar do ferro, ok? Tá, então vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui importante, tá? Então, olha, por exemplo, aqui, essa tabelinha que eu deixei aqui, né? Essa pesquinha, aqui a gente relaciona mol com o número de entidades, 6,02 10 a 23. A gente relaciona também o mol com o peso, né? Que é a massa, peso do átomo e o peso da molécula, tá certo? Massa do átomo, a massa da molécula em gramas, tá bom? Então, o que é que esse exercício diz assim? Em uma amostra de 1,15 gramas de átomo de sódio, fala do átomo de sódio. O sódio tem um peso de 23, né, unidades. Então, em 23 gramas de sódio equivale a um mol, certo? Tá? Ele quer saber o número de átomo. E esse 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente trabalhar bem, tá? Aí vamos supor aqui, ó, o que é que você vai fazer? Você vai comparar, né? A massa do átomo, você vai comparar o peso do átomo, que tá vendo? Ele dá o peso atômico com o número de entidade de átomos, tá certo? Então, a gente sabe que o peso atômico do átomo que ele fala aqui, que é o átomo de sódio, né? Ó, sódio, Na, ele tem na tabela, a sua tabela tá como 23, tá certo? Em 23 gramas, aí você tem uma relação dessas 23 gramas com os átomos, tá? Então, assim, em 23 gramas eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Aqui é átomos, tá? Átomos, tá certo? Como ele deu 1,15, eu coloco aqui embaixo de grama, 1,15, ó, e calculo N. O que é N? Número de átomos, tá certo? Esse N você pode chamar também de X, correto? E aí a gente calculando esse valor de X, a gente vai multiplicar 1,15 por 6, tá aqui multiplicado, ó,
A gente não multiplica o 10 elevado a 23, deixa para escrever depois. Ó, é 1,15 vezes 6. E o resultado a gente divide por 23 e acha o valor de n, tá certo? Lembrando que depois a gente tem que colocar 10 elevado a 23 para a gente não desprezar isso. Então, dividindo 6,9 por 23, a gente tem 3, tá certo? Vezes 10 elevado a 22, tá? 6,9 por 23 dá um valor, olha só, se você dividir no seu celular 6,9 por 23, dá um valor diferente de 10 elevado a 23, né? Então vai ser 3 vezes 10 elevado a 22, porque olha só, quando você desloca a vírgula para a esquerda, o expoente cresce. Quando você desloca a vírgula para a direita, o expoente decresce, tá certo? Então 6,9 por 23 dá 0,3, tá certo? Vezes 10 elevado a 23, olha, ficaria 0,3 vezes 10 elevado a 23. Mas eu não quero deixar 0,3, eu quero deixar 3. Eu pego a vírgula e passo para a direita. Para a direita o expoente diminui uma casa, certo? Por isso que ficou 3 vezes 10 elevado a 22, tá bom? Isso aí você pratica com aquela parte de notação científica, tá? Potência de 10. Aí você já tá careca de saber disso aí. E quem tem dúvida disso aí, dá uma olhadinha no caderno. Me parece que é o caderno do ano passado. Vocês viram isso, certo? Vamos lá. Então vamos ver esse exercício aqui, ó. 3,0 vezes 10 elevado a 23 molécula. Repara que ele está relacionando molécula de uma certa substância A. Você não sabe que substância é essa. Substância A. Pode ser uma substância X qualquer, né? Ele diz que tem massa igual a 14. Esse valor, repara que ele está relacionando molécula com grama, tá certo? Então aqui a gente vai relacionar molécula com grama, com a massa, né? Massa em grama, tá certo? Como ele fala que 3 vezes 10 elevado a 23 está para 14 gramas, a gente pode calcular a M, que é a massa molecular da substância. E essa massa molecular está para 6 vezes 10 elevado a 23. Assim como 3, ó, 3 vezes 10 elevado a 23 está para 14. Então a relação aqui é M dividido por 14 e 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 3 vezes 10 a 23. Isso aqui tá fácil fazer, né? Você corta isso aqui. Com isso, 6 se divide por 3, que daria 2, né? 2 vezes 14 daria 28. Tá bem simples, né? Então a massa molecular daria 28. Você entendeu? Tá, 28 o quê? Gramas por mol, tá? Esse grama por mol, lembre que é o mesmo que unidade de massa atômica, tá bom? Tá? Então presta atenção, né? Outro exercício importante, tá? Aqui eu vou deixar também a colinha aqui, né? A nossa pesquinha, que a gente relaciona sempre o mol com a molécula, tá? Molécula, relaciona o mol com a massa da molécula, com a massa do átomo e também com o número de molécula e o número de átomo, que é as entidades, tá certo? Que é o número de Avogadro. Então a gente vai estar sempre relacionando. Então aqui ele quer saber o número de mol, tá? Ele quer saber mol. Eu vou relacionar mol com o quê? Com molécula. Então eu vou relacionar mol com molécula. Eu vou desprezar grama, tá vendo? Mas eu preciso calcular a massa molecular da água. Você entendeu? Eu preciso. Então, em 1 mol de molécula de água, eu tenho 6,02 elevado a 23 moléculas, tá? Como ele deu isso aqui, é X. Bem simples, né? Ó, 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá certo? Como ele deu esse valor aqui, 12,04 10 a 23 moléculas, eu vou botar embaixo de molécula. Molécula é aqui. Então aqui eu vou botar 12,04 vezes 10 elevado a 23. E calculo o Nzinho, que é o valor de X, né? X, né? Que é o número de mol, tá? Eu vou saber a quantidade de mol. Dá para perceber que a gente pode cortar 10 elevado a 23 com 10 elevado a 23. E esse valor, 12,04, eu posso dividir com 6, simplificar com 6,02. Aqui em cima vai dar 1, embaixo vai dar 2, tá certo? Então 2, N vai ser 2, né? 2 mol de água, tá certo? Tranquilo? Tá. Então é importante, né, que esses exercícios você trabalhe com cuidado,
tá? Então na próxima aula, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou trabalhar o restante a sequência disso aí, tá? Que a gente vai ver o que é volume molar e tudo mais. A gente vai fazer outros exercícios interessantes, tá bom? Fica na paz aí, tá?